E aí, pessoal, tudo certo? Professor Fredão, aqui do Mente Matemática. A gente vai resolver nesse vídeo a sexta questão dessa nossa playlist, tá? Das 45 questões de 2019 em 45 dias. Então, se você caiu aqui de paraquedas, dá uma procuradinha nessa playlist. A gente está resolvendo todas as questões da prova do Enem 2019. E essa daqui é a sexta questão do caderno azul, tá? Questão 141. Como de costume, vou começar sempre a leitura pelo comando da questão e depois a gente vai lá no texto base buscando as informações que vão ser importantes para a gente resolver de fato a questão, ok? Então ele fala o seguinte: o jogador J1 venceu esse confronto porque a diferença entre a sua força de ataque e a força de defesa de seu oponente era. Então, o primeiro detalhe importante aqui da gente frisar é, ele está afirmando que esse jogador J1 venceu o confronto porque a diferença entre a sua força de ataque, ou seja, do J1, e a força de defesa do seu oponente, tá? A gente ainda não sabe quem é o oponente, aqui está até bem perto aqui da informação. Deve ser esse J2, mas a gente ainda não sabe. Então, o que eu vou chamar a atenção aqui é, sempre que a gente fala na matemática em diferença entre A e B, tá? Então, quando ele falar a diferença entre A e B, sempre o que você vai fazer é o A menos o B, beleza? Sempre o primeiro menos o segundo. Você não pode fazer B menos A, ok? A mesma coisa vale se eu tivesse mudado aqui para a razão entre A e B. Se você fala em razão entre A e B, o que você tem que fazer obrigatoriamente é o A dividido pelo B e não o B pelo A. Tá? Isso aqui, o primeiro vai ser sempre o numerador e o segundo o denominador, ok? Então, nesse caso, o que ele quer é a diferença entre a força de ataque do J1 e a força de defesa do seu oponente. Então, vai ser a primeira coisa que eu vou escrever aqui para não esquecer. Ó. O que ele quer é a diferença entre a força de ataque do J1 e a força de defesa do seu oponente, que a gente ainda não sabe quem é. Vai ser o J2, mas a gente ainda não sabe isso, beleza? Bom, aí vamos lá para o texto base agora. Em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de defesa e de ataque do participante. A força de defesa de cada jogador, então vamos começar a marcar, porque a gente já sabe que a gente vai ter que calcular isso. Então, a força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência, enquanto que a força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Então, vamos fazer uma pausa aqui e vamos dar uma revisada em que são grandezas diretamente proporcionais, né? O que isso representa. Então, se eu falo que A e B são diretamente proporcionais a C e D, deixa eu só puxar um pouquinho para cá, então a C e D, então o que a gente escreve aqui é que A está para C, assim como B está para D, e isso é igual a uma constante K de proporcionalidade, ok? Isso significa dizer que, por exemplo, para manter essa razão constante, se você duplicar uma variável, por exemplo, se você duplicar o C, você vai ter que duplicar o A para que essa proporção seja mantida. Se você reduzir o C pela metade, você vai ter que reduzir o A pela metade para que essa proporção também seja mantida, beleza? E se eu falo simplesmente que o A é diretamente proporcional a C, ou a B, né, já que ainda não tem o B aqui, então se eu falo que A é diretamente proporcional a B, o que eu posso escrever é simplesmente que A dividido por B é igual a uma constante K. Vou até chamar isso aqui de K1, porque esse K não é necessariamente o mesmo daquela outra proporcionalidade direta que está ali, ok? E se eu te falo que o A é diretamente proporcional ao quadrado do B, então você vai escrever que o A dividido pelo B ao quadrado é igual àquela constante, ok? Isso é que são grandezas diretamente proporcionais. Se fosse, não é o caso aqui, mas já vou aproveitar para revisar isso também, mas se fosse A e B são inversamente, né, são grandezas inversamente proporcionais a C e D, o que você tem que fazer é, a maioria dos livros vai trazer A vezes C é igual a B vezes D igual a K. O que faz sentido porque grandezas inversamente proporcionais,
quando você duplica uma, você tem que reduzir a outra pela metade para que aquele produto seja mantido constante. Mas eu sempre preferi ensinar de uma outra forma, porque eu acho mais natural de você entender esse lance do inversamente, né? Se A e B diretamente proporcionais a C e D, você coloca que A está para C, assim como B está para D nessa divisão, então se A e B são inversamente proporcionais a C e D, o que eu coloco aqui é que A está para o inverso do C, assim como B está para o inverso do D, para que apareça esse inversamente aqui, e isso é igual ao K. Beleza? E lógico que fração de fração, você mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, isso aqui vai acabar chegando naquele produto, que é a forma que vocês vão encontrar na maioria dos materiais, ok? Mas a gente não precisa disso, né? O inversamente proporcional foi só para a gente aproveitar essa revisãozinha. O que a gente precisa aqui é do diretamente proporcional. Então, eu vou chamar aqui, né, de FD a força de defesa. Então, força de defesa é o FD. FA vai ser a força de ataque. N vai ser o nível do jogador, porque ele falou aqui em nível. E E vai ser a experiência, beleza? Porque ele falou aí em nível e também falou em experiência, ok? Ele fala aqui que a força de defesa é diretamente proporcional ao nível e ao quadrado de sua experiência. Então, a força de defesa é diretamente proporcional ao seu nível e também é diretamente proporcional ao quadrado de sua experiência. Então, você poderia dizer que isso daqui, se também vai ser divisível, né? Se também é diretamente proporcional ao quadrado da experiência, então, se você mantém essa fração e multiplica pelo inverso da segunda, uma maneira mais rápida, mais simples de você escrever isso, é também colocar a experiência ao quadrado nesse denominador. Isso aqui é uma constante que eu vou chamar de KD, que vai ser a constante de defesa, ok? Essa fração ela tem que ser constante porque a força de defesa é diretamente proporcional ao nível e diretamente proporcional ao quadrado da experiência. Ou seja, se eu duplicar a minha experiência, o que vai acontecer com a minha força de defesa para que essa razão seja constante é que um dobro da experiência, pego 2 elevado ao quadrado, fica 4, a minha força de defesa vai quadruplicar. Já se eu triplicar o meu nível, o que vai acontecer com a minha força de defesa é que ela também vai triplicar. Então eu vou ficando cada vez mais forte, tanto na defesa quanto no ataque, como a gente vai ver daqui a pouco, à medida que eu aumento o meu nível e a minha experiência, beleza? E a força de ataque, ele só mudou essa lógica. Ele falou que a força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Então, a força de ataque, ela vai ser diretamente proporcional à experiência e ao quadrado do nível. Isso aqui vai ser um K, que eu vou chamar de KA, que é a constante de ataque, ok? Que mantém essa proporcionalidade. Bom, nenhum jogador sabe o nível ou a experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1 com experiência 1 e possuem força de ataque 2 e força de defesa 2. Então, galera, no início do jogo, ele já está te dando algumas informações que são... os jogadores iniciam com nível 1 e experiência 1. E, além disso, isso aqui vai implicar em eles terem uma força de ataque, FA, que é igual a 2, e uma força de defesa igual a 1. Esses são os valores iniciais. E a gente vai ver que isso aqui é importante porque lá no final ele vai te dar o nível e a experiência de cada jogador. Se você só tiver o nível e a experiência e não tiver aquela constante, você não vai ter como calcular a força. Então, para calcular essa força, você vai ter que calcular primeiro essa constante para depois, dados aqueles níveis e experiências, você conseguir calcular a força de ataque e de defesa de cada jogador. Então, quando ele te dá essas informações iniciais aqui, né, de eles iniciam o jogo com nível 1 e experiência 1, e força de ataque 2 e de defesa 1, isso vai ser fundamental para você achar essas constantes. Então, já vamos fazer isso. Se eu substituo o N por 1 e o E por 1 nessa primeira equação, tá? Então eu vou chamar essa equação aqui de 1 e essa equação de 2, então na primeira equação eu vou ter que a força de defesa inicial é 1, quando o nível é 1 e a experiência também é 1. Isso vai ser igual à constante de defesa. Daqui, né, como é tudo 1, a gente descobre que a constante de defesa é igual a 1. E se a constante de defesa vale 1, nessa equação aqui, o que a gente vai ter agora é que FD
dividido por n vezes e ao quadrado é igual a 1, que é essa constante de defesa. E aí, se eu passo isso aqui multiplicando, eu tenho simplesmente que a força de defesa é 1 vez o nível vezes a experiência ao quadrado. Agora, qualquer ou quaisquer que sejam os meus níveis e experiências, eu consigo calcular essa força de defesa, ok? E lá, na segunda equação, eu posso fazer a mesma coisa. Se eu sei que a força de ataque é 2 no início do processo, aqui no início do jogo, e isso para uma experiência 1 e para um nível também 1, isso vai me dar uma constante de ataque, que vai ser 2 dividido por 1, que é igual a 2. Então, se essa constante vale 2, então a minha força de ataque dividida pela experiência vezes o nível ao quadrado é igual a 2. Se eu pego esse denominador e passo multiplicando, eu vou ter que a força de ataque é 2 vezes E vezes N ao quadrado. E, agora sim, quando você continua... Aqui ele só explica um pouco melhor o jogo, ele fala: nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Compara-se então a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado e vence o confronto aquele cuja força for maior. O vencedor do desafio aumenta seu nível em uma unidade. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade. Durante um jogo, o jogador J1 de nível 4 e experiência 5 irá atacar o jogador J2. Então, aqui, para o jogador J1, eu vou calcular a força de ataque, e para o jogador J2, eu vou calcular a força de defesa. Então, agora eu sei que essa força de defesa é, de fato, para o J2. E ele ainda deu algumas informações, né? Ele falou que o J1 tem nível 4 e experiência 5, enquanto que o J2 tem nível 2 e experiência 6, ok? Então, como é que a gente vai calcular a força de ataque do jogador? É 2 vezes a experiência vezes o nível ao quadrado. Então, aqui vai ser 2 vezes a experiência do jogador 1 vezes o nível do jogador 1 ao quadrado, que é o que está nessa fórmula. Já a força de defesa é simplesmente n vezes e ao quadrado. Então, aqui eu vou pegar o nível do jogador 2, por isso que eu chamei de n2, vezes a experiência do jogador 2 elevado ao quadrado. Bom, qual é, então, a experiência do jogador 1? É 5. Qual é o nível do jogador 1? É 4. Então, 4 ao quadrado. Qual é o nível do jogador 2? 2. Qual é a experiência do jogador 2? É 6. Então, vai ficar 2 vezes 6 ao quadrado. Então, por fim, você vai ter aqui 2 vezes o 5 é 10, vezes o 16, menos 2 vezes 36. Isso aqui vai ser 160 menos 72. 160 menos 72 é 28 para completar o 100, mais o 60, que fica 88, alternativa correta, letra B de bola. Ok? Mas notem, vou até mostrar aqui para vocês na minha prova do ano passado, que essa questão, tá, foi a primeira questão na minha prova que eu marquei um triângulo, que são as questões que eu julgo, né? Que se sobrar um tempinho no final da prova seria bom eu revisar, porque eu posso ter feito alguma confusão ou por ser uma questão difícil, ou por ter muita informação, enfim, depende, tá? Nesse caso era por ter muita informação. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, revisar com calma, tá? Eu tinha feito as contas aqui, mas fiz meio rápido e queria revisar depois. E aí, enfim, no final da prova dei uma revisadinha e vi que estava tudo certo e sem problema, tá? E esse triângulo, por exemplo, eu também marquei, a gente vai discutir ela depois, mas lá no final dessa playlist, mas eu marquei para essa questão, que era aquela de função trigonométrica, e eu quase errei, eu descobri esse erro faltando cerca de 15 minutos para acabar a prova. Eu tinha marcado letra E e depois eu corrigi e marquei letra D. Então, para vocês verem a importância, né, de essas questões que você acha muito complicada, você fazer algum tipo de marcação, caso você queira voltar depois para poder fazer alguma revisão. Beleza? Bom, então, mais uma questãozinha aí. Se você quiser saber que tipo de conteúdo você tem que estudar para responder esse tipo de questão, são grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Beleza? É isso aqui que foi cobrado nessa questão, de certa forma, a resolução de algumas equações, mas o principal é esse lance de proporcionalidade direta. Ok? Então, professor Fredão, a gente se encontra aí no nosso próximo vídeo, beleza? Um abraço e bons estudos aí para vocês.